alunos e alunas, sejam bem-vindos a essa aula referente ao conteúdo de termoquímica nessa terceira semana, onde hoje abordaremos a entalpia das reações químicas deste PET volume 3 do segundo ano. Bom, o que nós temos para falar aqui sobre os aspectos teóricos introdutórios deste conteúdo, nós vamos ver que no primeiro momento, é uma teoria, uma introdução um pouco mais curta, porque várias partes do conteúdo que nós precisamos de ver, de entender, de fato, nós vamos precisar de fixar nos exercícios. Então, aqui nós vamos ver uma introdução geral, bem mais concisa, um pouco mais curta, e partir para a resolução das atividades do PET. Bom, então nós vamos começar aí dizendo que uma variação da entalpia da reação ela vai depender de fatores como temperatura, pressão, estado físico do qual o componente reagente da minha substância está, a quantidade de reagentes e produtos que eu quero formar e também de uma coisa importante que nós precisamos de falar, que é a variedade alotrópica da substância que está envolvida. Então, todos esses fatores vão ser dependentes, a minha reação, minha entalpia dela vai depender de todos esses fatores aí. E o que nós vamos ver aqui, para padronizar algum desses fatores, nós utilizamos uma correspondência, uma forma de dizer que é o estado padrão. Ou seja, o estado padrão ele minimiza ali as minhas variáveis, que é onde eu encontro uma substância que vai estar na forma mais estável, a uma pressão de 1 atm a 25 graus Celsius, que corresponde a 298, aproximadamente 298 Kelvin. E essa entalpia padrão de uma substância ela é indicada por esse H0. Okay? Lembre-se que H refere-se à entalpia, esse zero, então, ao padrão. Então, para que serve isso? Para eu ter uma base de dados, ok? De substâncias envolvidas na minha reação que estejam sempre ali no mesmo padrão, onde essas variáveis de pelo menos temperatura e pressão vão ser as mesmas ali. Eu posso trabalhar, agrupar num conjunto de informações substâncias que encontram-se no mesmo estado. Continuando aí, nós vamos ver, falamos lá das formas alotrópicas, e essas formas alotrópicas, o que seriam isso, seriam relativas a substâncias simples. Por que isso é importante? Porque em várias situações, em várias reações, ocorre de aparecer substâncias simples. Isso facilita um pouco o meu estudo, porque, por convenção, no estado padrão, uma substância simples que tem a sua forma alotrópica mais estável, vai ter entalpia, um valor de entalpia igual a zero. Isso facilita um pouco a visualização por questão de convenção mesmo. O que seriam substâncias simples? Por exemplo, substâncias formadas pelo mesmo átomo, o H2, o gás hidrogênio, o O2, o ferro, os metais em si, substâncias simples, outro metal, o mercúrio que está na sua forma líquida, o cloro gasoso. Então, são todas substâncias simples, isto é, formadas pelo mesmo átomo, e que, por convenção, no estado padrão, essas substâncias apresentarão aí entalpia igual a zero, ok? Continuando aí, nós vamos ver que, embora nós temos esses exemplos de substâncias simples que eu mostrei para vocês, na natureza existem variedades alotrópicas diferentes, tá certo? Dessas mesmas substâncias, ok? Lembrando que essa classificação substância simples, eu posso ter para diferentes moléculas aí. Então, se eu tenho diferentes variedades alotrópicas, eu tenho que ter diferentes valores de entalpia. Olha aqui, eu trouxe o gráfico de duas variedades alotrópicas para o carbono. Nós temos aqui os valores de entalpia para o carbono em sua forma de diamante e para o carbono em sua forma de grafite. Veja aqui, neste gráfico aqui, cujos valores são arbitrários, somente para a gente comparar, ele me mostra que o valor de entalpia do carbono de diamante é maior do que o valor de entalpia para o carbono grafite, cujo aqui o valor de entalpia é considerado zero. Isso porque eu visualizo que eu tenho substâncias simples, formadas somente por carbono, porém
em sua variedade alotrópica de diamante, e uma substância simples, né, formada somente por carbono, porém na sua variedade alotrópica de grafite. É fácil da gente entender que, naturalmente, o grafite ocorre com maior abundância na natureza. Isso por quê? Porque esse grafite, né, o carbono no formato de grafite, é mais estável. Então, por convenção, em comparação às suas duas formas alotrópicas, a mais estável utiliza-se o valor, né, de H igual a zero. Outra substância também que nós podemos listar é o oxigênio, os átomos de oxigênio nas suas formas, né, de gás ozônio e de gás oxigênio. Na natureza, a forma mais estável de se encontrar uma substância que seja simples, formada, no caso, só pelos átomos de oxigênio, é mais fácil da gente encontrar ele, né, de forma mais estável, de forma do O2, gás oxigênio. Então, portanto, sendo mais estável, a entalpia para ele é considerada igual a zero, enquanto para o ozônio vai ter uma entalpia maior. Isso é importante porque, se eu quero partir de reações utilizando carbono, eu vou interpretar que eu posso ter o meu carbono na forma de diamante ou na forma de grafite. E que, para que uma reação ocorra, isso vai depender de qual estado do meu carbono, por exemplo, eu vou estar partindo. Se eu partir de um carbono que seja grafite, pode ser que eu gaste menos energia para o processo, para a modificação, para que este processo ocorra. Bom, então, utilizando aí como referência, né, esse conceito de entalpia no estado padrão, nós podemos determinar o valor de entalpia de um grande número de substâncias, além de calcular o valor da variação de entalpia de uma infinidade de reações químicas. Isso porque, como há um grande número de reações químicas e também diferentes tipos de reações químicas, eu preciso de analisar quais substâncias que estão reagindo e quais substâncias que estão sendo formadas. E eu tendo os valores ali dos participantes dessa minha reação, quais valores? Os valores de entalpia, tá bom? Pode ser uma entalpia de formação, uma entalpia de combustão, e é o que nós vamos ver a seguir no próximo slide. O que importa aí de informação neste trecho é que, conhecendo os valores de entalpia das substâncias, nós podemos utilizar estes valores individuais de cada uma para calcular o valor da entalpia de uma reação da qual ela participa. E aí nós vamos ver que, como há vários tipos de reações, esse ΔH ele também recebe, né, determinados tipos de nomes, variados tipos de nomes específicos. Só modifica ali a forma da gente dizer, da forma da gente interpretar e buscar valores associados ao ΔH correto, ok? Nós vamos ver que o ΔH, então, de uma reação ele também pode ser chamado de calor de reação, e como existem vários tipos de reações, vários tipos de ΔH recebem vários tipos de nomes, vários tipos de denominações próprias. Veja aí no primeiro exemplo, eu vou mostrar um calor de formação. O que vem a ser um calor de formação? É quando eu tenho uma reação cujos reagentes estão formando algo. Então, um calor de formação refere-se ao ΔH, a variação da entalpia, por exemplo, da síntese de uma substância. Veja que eu posso ter aqui a síntese, né, neste caso aqui, partindo das minhas condições padrão, uma TM e 25 graus Celsius, partindo aí, né, dos elementos da sua forma mais simples, estado alotrópico mais comum. Neste exemplo, nós vamos utilizar uma reação de formação, né? Vamos visualizar pela equação de formação de um mol de água líquida a partir do hidrogênio gasoso e do oxigênio gasoso. Veja aqui que eu tenho a minha reação de formação, ou seja, 2 formando 1, uma síntese, estados alotrópicos mais comum, cujo ΔH tem este valor de menos 68,3 kcal por mol. O que eu quero mostrar aqui é que este ΔH ele é chamado de ΔH ou calor de formação. Neste caso, calor de formação da água líquida, cuja formação é um processo exotérmico. Okay?
Também posso dizer que existe o calor de combustão, e quando eu tenho um calor de combustão, eu tenho que visualizar que há uma clássica reação de combustão. Então, como exemplo aqui, eu vou utilizar, quando 1 mol de uma substância reage com O2, que é o meu gás comburente, nós já discutimos em outra aula reações de combustão. Então, aqui nós vamos utilizar como exemplo a combustão do gás etano. Então, veja que o gás etano reage com O2, combustível, comburente, formando CO2 e água. Reação clássica de combustão, cujo ΔH em reações de combustão, que é um processo exotérmico representado aí pelo sinal negativo. Então, este ΔH nós temos que especificar que ele é um ΔH ou calor de combustão. É só para isso, somente para interpretar os nomes, os termos corretos. Nós também temos um calor de neutralização, que é quando uma base reage com um ácido, e nesse exemplo nós vamos utilizar a reação entre o ácido nítrico e o hidróxido de sódio. Então eu visualizo aqui que eu tenho o ácido nítrico, uma base, um ácido reagindo com uma base e formando um sal mais água, o que evidencia para mim uma reação de neutralização. Portanto, esse ΔH é chamado de ΔH ou calor de neutralização. Como último exemplo aqui, eu vou mostrar o calor de dissolução, que é quando 1 mol de uma substância é adicionado a ele um solvente, ok? Isso aí nós vamos observar vendo a reação, ou melhor, a dissolução, a equação que demonstra a dissolução de 1 mol de cloreto de amônio, que é este sal aqui, em água. Então, o que nós vemos aqui é que este sal, na sua forma sólida, é adicionado a ele um solvente e ele dissocia-se nos seus íons NH4+ e Cl-. O que está envolvido aí, então, é este calor que nós chamamos de calor de dissolução, que por aqui nós vemos que é um calor endotérmico, ou seja, se eu faço essa dissolução, é comum que o meu recipiente esfrie, porque ele irá absorver, retirar energia dali da vizinhança, então eu vou ter uma temperatura menor, visto que esse processo é endotérmico. Nós vimos isso no vídeo passado também, onde mostrava essa dissolução, onde foi explicado esse efeito da diminuição da temperatura. Por que essas informações são importantes? Elas são importantes do ponto de vista da informação que eu devo buscar. Se eu quero trabalhar com diferentes calores em uma reação, seja um calor de combustão, de dissolução, de formação, eu tenho que buscar em tabelas que relacionam esses valores as tabelas que fornecem, que listam exatamente a referência de qual calor eu estou falando, seja desses aí exemplos que nós vimos. Para esta aula, nós utilizaremos os conceitos dos calores envolvidos nas formações de substâncias. Então, o que eu quero mostrar é que as entalpias relacionadas aos processos devem ser as entalpias de formação. Eu posso calcular entalpias de combustão, desde que eu tenha esses valores também relacionados. Então, vejamos que aqui eu tenho uma tabela que lista vários tipos de entalpia ou calores de formação para diferentes substâncias. Então, se eu tenho uma reação onde eu tenho, por exemplo, HBr reagindo com NOH, formando alguma coisa, eu posso buscar esses valores aqui e relacioná-los para a minha equação, para a minha reação química que eu estou analisando. Lembrando que aqui a entalpia de H2, O2, Cl, nitrogênio, sempre será zero, substâncias simples, ok? Isso vai ficar mais claro também nos exercícios que nós vamos ver. Então, como eu falei para vocês, finalizando esse aspecto teórico, o conhecimento dessas entalpias padrão de formação dessas substâncias, elas são importantes, esses valores tabelados, eu ter o conhecimento disso, porque ele vai me permitir calcular as variações da entalpia de uma reação quando essa substância participar dessa reação. Ou seja, em outras palavras, essa tabela ela vai ser muito útil, esses valores relacionados, porque eles permitem
calcular a entalpia de muitas outras substâncias ou da equação completa. Então, o ΔH de uma reação, o que a gente precisa de relembrar, o que nós falamos em outras aulas, é que o valor do ΔH ele só é conhecido através dessa relação. Quando eu tenho o H, que é o H? A entalpia do meu produto menos a entalpia do meu reagente. Então, o ΔH em si de uma substância ele é complicado de se analisar. Porém, ele dependendo dos estados do final e do inicial, lembrando que nós vimos na outra aula que o estado final está associado aos produtos e o estado inicial está associado ao lado dos reagentes, eu utilizando este delta, que é a variação é qualquer final menos inicial, eu consigo calcular aqui, conhecendo os participantes dos produtos e os participantes do reagente, o ΔH, a entalpia da minha reação. Nós também vamos ver que o ΔH de formação corresponde ao H da substância, como nós vimos lá tabelado, se nós estamos falando do ΔH de formação. Para isso, nós vamos praticar os exercícios, listados a partir da página 63, os exercícios de 1 a 5 do volume 3 da semana 3 do PET do segundo ano. Com isso, a interpretação de todos esses aspectos ficará mais clara. Eu copiei os exercícios aqui para a minha tela e, por uma questão didática, eu vou iniciar pela atividade número 2, apenas porque nela nós vamos conseguir aplicar de maneira geral para essa reação todas as informações as quais nós acabamos de ver de maneira mais simples de relacionarmos. Então vamos ler a questão que diz a seguinte: os romanos utilizavam CaO, óxido de cálcio, como argamassa nas construções rochosas. O óxido de cálcio era misturado com água produzindo hidróxido de cálcio, CaOH2, que reagia lentamente com o CO2 atmosférico, formando o calcário. Então, vejamos o seguinte, que ele me dá essa reação entre o hidróxido de cálcio com o CO2 do ar atmosférico, produzindo aí o carbonato de cálcio, ok? E também formando água. Ele me dá os valores de ΔH de formação, ok? ΔH aqui tem um Fzinho de formação para cada uma das substâncias e pede que, a partir desses dados da tabela, nós façamos o cálculo da variação de entalpia dessa reação, em kJ por mol. Então, esses valores também estão em kJ por mol. E o que nós vamos ver aqui que nós temos para essa reação 4 participantes, sendo 2 reagentes e 2 produtos. Então, aqui nós temos que ter as informações desses 4 participantes. Como que nós calculamos aqui o nosso ΔH de uma reação? Nós vimos que o ΔH de uma reação é igual ao H dos meus produtos menos o H dos meus reagentes. Ou seja, o ΔH é a fase final da minha reação, associada aos produtos, menos a fase inicial, os valores iniciais de energia que eu tenho associado ao lado dos meus reagentes. Pois bem, quem são os meus produtos aqui na minha reação? São o CaCO3, carbonato de cálcio, e água. Então, esses valores substituirão aqui o meu HP, o valor de entalpia dos meus produtos. E quem são os reagentes da minha reação? O hidróxido de cálcio e o CO2. Eles substituirão aqui o HR, ou seja, a entalpia dos reagentes. Em posse desses valores, é só eu realizar aqui a substituição matemática nessa minha equação. Como vai ficar isso aqui para a gente montar? Bem, nós temos que primeiro escrever o HP, que é a entalpia dos produtos, sendo que os meus produtos são o carbonato de cálcio e a água, cujos valores são
menos 241,8 para a água e menos 1.206,9 para o carbonato de cálcio. Como que eu escrevo isso aí? Para a gente visualizar, eu vou colocar um parênteses, ou melhor, um colchete. Por quê? Nós vamos ter valores de sinais que precisam de ser levados em considerações na hora de efetuar o cálculo. Então, já estou colocando aí, só para a gente não se atrapalhar com esse jogo de sinais. Vamos começar pelo meu primeiro produto. Quem é meu primeiro produto? É o carbonato de cálcio, cujo valor é menos 1.206,9. Vamos desprezar aí unidade, já que estamos trabalhando somente com valor numérico, ok? Isso aí é um dos produtos, mas eu tenho um outro produto, ou seja, eu tenho que somar a isso esse outro produto, porque já que são dois, e este outro meu produto é a água, cujo valor é negativo. Então, veja a importância de se trabalhar, né, com esses caracteres de parênteses e colchetes, para que eu não confunda esses sinais. Por quê? Eu vou somar este valor ao valor da minha água, que é um valor negativo. Então, vou ter que fazer um jogo de sinais. Então, este valor da água é menos 241,8, está aí, né? E isso depois de feito, escrito aí, para o meu lado dos meus produtos, eu tenho que escrever o lado dos reagentes. Quem são os meus reagentes? Meus reagentes são o hidróxido de cálcio, cujo valor é esse, e o CO2, cujo valor é esse. O que nós vamos fazer é o mesmo procedimento. Então, nós vamos escrever aqui, vou transportar aqui para baixo, para realizarmos tudo aqui de maneira geral. Veja, então, que o ΔH será o H do meu produto, do meu primeiro lá que eu utilizei, que é menos 1.206,9, referente ao carbonato de cálcio, mais o valor da água, que é menos 241,8. Fecho esse lado dos meus produtos, subtrair, por quê? Porque aqui, depois do meu produto, qual o processo aqui? Subtração. E vou fazer, então, a subtração aqui pelo meu lado dos meus reagentes. Sendo o primeiro aí o meu hidróxido de cálcio, menos 986,1. Então, menos 986,1. E vou somar com o meu outro reagente, que é o CO2, cujo valor é 393,5. Então, negativo, menos 393,5. Tenho que lembrar de carregar esses sinais comigo. Qual o primeiro procedimento que eu vou resolver aqui para encontrar o ΔH dessa reação? Bom, primeiro passo aqui, eu vou já trabalhar esses sinais aqui. Mais com menos, vai dar menos. Mais com menos aqui, também vai dar menos. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter esse meu lado aqui, que é menos 1.206,9, menos, ok? Desse resultado aqui. Posso pôr de outra cor esse menos, vamos colocar de azul, que já é o sinal trabalhado, menos 241,8. Isso menos o meu HR, cujo sinal trabalhado ficará aí menos 986,1 e mais com menos ali, menos 393,5. Ok, já eliminei aí, né, o meu colchete para facilitar a visualização. O que eu vou resolver agora é o que está dentro dos parênteses de cada um deles. Então, ΔH correspondente ao HP, se eu efetuar esse cálculo, menos 1.206,9, menos ainda 241,8, vai me dar um número menor ainda. E este número menor, se eu fizer aí esse cálculo, vai ser menos 1.448,9
2,7, ok? Veja que aqui agora, resolvendo de maneira mais direta este outro parênteses, eu também vou ter um valor negativo. Por quê? Eu tenho aqui menos 986,1 menos ainda 393,5. Este valor vai ser menos 1.379,6. Veja que deu um valor negativo, ok? E este negativo aqui, dado dentro desse parênteses, vai fazer o quê? Ser multiplicado por esse sinal negativo. Então, agora, menos com menos, este valor aqui vai ser transportado para cá como sendo mais. Né? Só para a gente visualizar esse mais aqui. Portanto, agora ele vem como sendo mais 1.379,6. Da mesma maneira, eu posso colocar ele entre parênteses novamente, se eu quisesse fazer o procedimento, né, mais uma vez. Mas olha só, ΔH aqui vai ser qual valor? Veja que agora eu tenho um número negativo, que é da ordem de 1.400, e vou somar a ele um valor que é positivo de 1.300, ou seja, vai aumentar o meu número, né? Então, menos 1.448,7 mais 1.379,6 vai me dar um ΔH final ainda negativo de 69,1. Então, essa aí será a resposta da minha atividade 2, do qual eu comecei aí, né, para a gente apresentar uma sequência mais didática na resolução. E este ΔH está medido em quê? Em quilojoules, ok? Então, este valor será da minha resposta, lembrando aqui em quilojoule por mol. Temos a alternativa aqui para essa questão, alternativa B, cujo valor aí representa, né, uma reação exotérmica que libera calor, menos 69,1 kJ/mol. Então, o que nós precisamos aqui de interpretar para o meu exercício, que eu, conhecendo, né, cada um dos meus integrantes da minha reação, os valores associados a eles, por exemplo, CaO, CaOH, ok? CO2, CO2, CaCO3, carbonato de cálcio, e H2O, H2O. Ou seja, basta eu organizar os valores de cada um em seus respectivos lados, produto ou reagente, e efetuar o cálculo de maneira correta, considerando os sinais. Por que os sinais são importantes? Veja que, ainda que eu faça a conta, eu posso ter um valor, por exemplo, positivo da minha interpretação, né, sendo do mesmo valor, 69,1. Então, esses sinais são importantes porque eles me fornecem, ao final das contas, se a minha reação é exotérmica, se ela é endotérmica, o que ela pode ter essas variações. Agora vamos para a atividade 1, que ele diz o seguinte: sendo o ΔH de formação do óxido de cobre 2 igual a menos 37,6 kcal por mol e o ΔH de formação do óxido de cobre 1 igual a menos 40,4 kmol, o ΔH dessa reação será quanto? Veja aí que então, o que eu tenho para esta reação? Eu tenho aqui este meu carinha, que é um reagente, e este meu carinha, ele é o óxido de cobre 1. Então, este carinha é o óxido de cobre 1. Talvez essa seja, né, diante aí do conteúdo que nós estamos vendo, a parte mais difícil dessa interpretação. Então, esse aqui é o óxido de cobre 2. Isso depende um pouquinho dos conhecimentos lá de química inorgânica, onde nós estudamos um pouco de óxidos, tá bom? Então, se você não sabe essa parte, vale a pena olhar, né, ou pesquisar aí qual será o óxido de cobre 1, qual será o óxido de cobre 2. Então, veja que ele me dá uma reação onde eu tenho o óxido de cobre 1 formando óxido de cobre
2. Ele me pede o ΔH dessa reação específica, cujo valor eu não tenho. Mas eu tenho os participantes, né, dos produtos e o participante dos reagentes. Uma informação importante antes da gente começar aqui é que, embora eu tenha o HR, ou seja, o H dos meus reagentes associados aqui, eu vou ver que um dos meus reagentes é o oxigênio. E esse oxigênio gasoso está em sua forma alotrópica mais comum, mais estável. E isso significa que o ΔH aqui, ou o H dessa substância, ele é zero. Então, portanto, ele não vai fazer diferença aí no cálculo, o que facilita muito o meu estudo. Por quê? Eu sabendo que o ΔH de uma reação é o H do produto menos o H do meu reagente, eu já tenho o H do meu produto. Quem que é o meu produto? É o óxido de cobre 2. Então, já vou reescrever aqui, substituindo que o meu HP é o H que eu tenho que ele me deu do formação do óxido de cobre 2, que é quanto? Menos 37,6 kcal por mol. Então, já tenho um único meu produto, cujo HP é menos 37,6. Esqueçam lá a unidade, né? Ela aparece depois de novo ao final, ok? Outra informação importante que eu vou precisar de levar em consideração é que, vamos apagar aqui só para a gente visualizar uma questão que nós também temos que levar em consideração, além do fato aqui interpretativo, né, de que esse oxigênio não participa dessa reação, é que estes valores de formação, o H da minha substância, ele é dado por mol. E veja que para esta minha reação que eu pretendo calcular, a quantidade de óxido de cobre 2, a quantidade molar, é igual a quanto? 2. Então, eu pretendo obter 2 mols. Se para formar 1 mol desse produto eu preciso de 37,6 quilocalorias, então, para formar 2, eu vou precisar de multiplicar isso aqui por 2. Ou seja, o HP, a entalpia do meu produto, está associado a este camarada, que é o óxido de cobre 2, cujo valor é este aqui, só que por mol. Continuando aqui, eu vou trazer, lembrar de trazer esse sinal menos, ok? Menos quem? A entalpia dos meus reagentes. Quem que é meu reagente? Meu reagente, o único que eu devo levar em consideração aqui é esse, porque o oxigênio é zero. Não vai fazer diferença ali quando eu somar. Que é a entalpia de formação do óxido de cobre 1. Quanto a entalpia de formação do óxido de cobre 1? É menos 40,4. Então, vou colocar aqui do HR, menos 40,4. Como que nós vamos resolver isso aqui? Vamos resolver este meu HP primeiro. Este meu menos 37,6 vezes 2 vai dar um valor aí, menos 75,2. E agora, só para a gente resolver já direto essa complicação aqui do sinal, esse meu menos com menos, eu sei que ele vai virar o quê? Mais. Aqui eu posso até eliminar esse parênteses aqui. E esse menos 75,2 vai ser somado a mais 40,4. O que vai me dar aí um ΔH, que é 34,8. E o quê? Veja que eu tenho um número aqui negativo e aqui eu estou somando ele com positivo. Só que esse negativo é bem menor que o meu positivo. Então, aqui só pode ser um valor negativo, caracterizando uma reação exotérmica. E aqui as unidades dadas, foi em quilocal. Okay? Então, complementando aí a resposta, este valor é em quilocal. Está feito aí a atividade 1, que por questão didática, por ela conter mais informações com relação às variedades alotrópicas e também a essa questão do conhecimento dos óxidos
e também da questão molar, da quantidade molar, então eu optei por iniciar pela 2. Espero que vocês tenham conseguido entender aí. Então, a resposta aqui é a letra A, menos 34,8. Vamos agora para a questão 3, onde ele diz: considere aí os dados da tabela abaixo. Então, ele me deu entalpia de formação para amônia, cloreto de hidrogênio e cloreto de amônio. Calcule a variação de entalpia quando a minha base reage com o ácido para formar o correspondente sal. Precisamos aqui de um conhecimento, né, de saber quem é a base, quem é o meu ácido e quem é o sal. A minha base é a amônia, então essa aqui é a minha base. O meu ácido, né, é o cloreto de hidrogênio. A forma gasosa aí é o HCl, ok? Cloreto de hidrogênio, ácido clorídrico. Então, ele é o meu ácido. Nós não precisamos saber as fórmulas em si para resolver essa questão. E aqui o cloreto de amônio, que é o sal aqui. Se eu quiser, né, escrever aqui, a minha amônia é o NH3, o meu cloreto de hidrogênio é o HCl, e reagindo eles vão formar o cloreto de amônio, que é este sal aqui. E ele pede na letra A que a gente faça o cálculo da variação de entalpia em kJ por mol quando a base reage com o ácido para formar o sal correspondente. Então, o que eu tenho aqui? Vamos iniciar pela base. Reagindo com o ácido, que nós já sabemos, vamos mudar de cor aqui para associar estes valores com o meu ácido. Então, portanto, aqui eu vou deixar de azul também, meu ácido, formando um sal. E esse sal aqui eu vou colocar de vermelho, só para a gente não confundir os valores. Ácido mais base, formando aí este sal cloreto de amônio, ok? Posso utilizar assim essa questão de identificação, de visualizar. Como que nós vamos calcular a variação da entalpia? Utilizando o mesmo esquema. ΔH é igual a H dos produtos menos o H dos meus reagentes. Quem que são os meus produtos? O meu produto, ou melhor, é somente o sal, ok? Então, já vou colocar aqui, ó, o meu HP de vermelho, para ficar mais fácil a gente visualizar, menos o HR, que é o H dos meus reagentes, e os meus reagentes aqui é a minha base, o meu ácido. Vou deixar de laranja, então, HR, ok? Substituindo, então, os valores para essa reação, como que ela vai ficar? Nessa equação vai ficar ΔH é igual a HP do sal. Qual que é a entalpia de formação do meu sal? É menos 314. Então, vamos colocar aqui, trabalhar de colocar o sinal negativo, menos 314. Isso aqui, menos, que é o meu único produto. Agora, vou para os meus reagentes, lembrando de levar esse sinal menos, ok? Menos o quê? O H dos meus reagentes. Quem são os meus reagentes? Primeiro eu tenho aqui a minha base, né? Aqui estão os reagentes, eu tenho a minha base, que é menos 46, opa, outro sinal negativo. Vamos trabalhar aqui com esses símbolos para a gente não confundir. Então, menos 46, ok? E isso aqui mais o meu outro reagente, que é o ácido, cujo valor é menos 92. Então, ele vai aqui, veja a importância de se preservar os sinais, menos 92. Vamos resolver isso aqui da seguinte forma. Veja aqui, o ΔH vai ser, vamos continuar aqui com esse meu menos 314. Resolvendo isso aqui, o que eu vou ter? Menos 46, mais com menos vai dar menos 92. Agora, resolvendo esse menos 46 menos 92, nosso ΔH é igual a
menos 314, menos este valor ali dentro do parênteses, que vai ser menos 138. E agora eu resolvo aqui, por fim, este sinal. É igual a menos 314, este outro menos com este menos, agora vai dar mais 138. Agora veja que o meu ΔH, ele vai aumentar, né? Porque eu estou somando. Eu estou somando. Então, ainda vai ser negativo, mas ele vai aumentar. Vai ser menos, no resultado aí, se eu fizer esse somatório, menos 176, com a unidade utilizada para este exercício, kJ por mol. Então, este é o valor do meu ΔH, kJ por mol. E ele ainda pergunta na letra B se essa minha reação é exotérmica ou se ela é endotérmica, né? Essa reação de salificação é exotérmica ou endotérmica? Bom, por que ela é exotérmica? Porque ela tem o sinal negativo, ok? Exotérmica. Nós fizemos lá esse estudo, né, onde o meu sinal negativo representa uma reação exotérmica. Então, aqui é a resposta da letra A e aqui é a resposta da letra B. Vamos agora para o exercício 4, que diz o seguinte. O alumínio é utilizado como redutor de óxidos nos processos denominado aluminotermia, conforme mostra a equação química. E ele já me dá uma informação aí, ó, que o ΔHF do alumínio e do manganês são iguais a zero, pois as duas substâncias são substâncias simples, ok? Veja que na minha reação eu tenho quem? Alumínio. E esse meu alumínio, 8 mols de alumínio, é uma substância simples, né? Um metal. Ele vai fazer importar aqui se eu tiver que fazer algum cálculo? Não. Quem é o meu outro reagente? Esse óxido aí de manganês. Okay? Então, eu vou utilizar para efeito cálculo? Vou utilizá-lo. Depois, alumina e esse óxido de alumínio. Vou utilizar? Vou utilizar. Já lá no meu produto, meu outro produto é o manganês em estado sólido, substância simples, né? Um metal composto só por ele mesmo, também não vou utilizar. Quem vai ser aqui, dar as bases aqui do estudo do meu ΔH? Somente este cara aqui, que é o meu reagente, e este outro cara aqui, que é o meu produto. Veja então que ele me dá na tabela já os valores dele, ó, dos meus dois que eu preciso, os únicos dois que eu preciso. Essa informação já nós poderíamos ter interpretado. Vou mudar aqui de cor, vou colocar este meu produto de laranja aqui para efeito do cálculo ficar mais fácil de ser visualizado. Segundo essa equação química, para obtenção então do manganês sólido, a variação de entalpia na temperatura de 298 Kelvin, isso aí é só informação daqueles 25 graus Celsius, coisa padrão, em kJ é de, olha só, veja as substâncias listadas aqui, os valores foram dados em kJ por mol. Se está em kJ por mol, eu tenho que ver para a minha reação se os valores aqui também consideram, né, 1 mol. Eu já vejo que para este meu reagente considera-se 3 mols e para esse meu produto considera-se 4 mols. Então, eu preciso de levar isso em consideração na hora de escrever a minha equação do meu ΔH. Começando, então, o meu ΔH é o H do meu produto. O meu produto nós estamos escrevendo aqui de laranja agora, menos o H que estamos escrevendo de azul do meu reagente, né? E vamos fazer aí substituições desses valores. Então, o meu ΔH é igual a H do meu produto. Quem é o meu produto? O meu produto é esse óxido de alumínio, cujo valor é este aqui por mol. E quantos mols nós temos dele? Nós temos aqui, ó, deste meu produto,
4 mols, ok? Então, vamos trazer este valor multiplicado 4 vezes, que é de menos 1.667,8 vezes 4, porque este valor é quilojoule a cada 1 mol. Como eu tenho 4, menos o meu HR, que é o meu reagente, cujo valor é de menos 1.385,3 por mol. E quantos mols estão sendo considerados para ele? 3 mols. Então, substituindo aqui, ó, menos 1.385,3, só que isso aqui para 3 mols. Agora é só matemática. Como iremos resolver isso aí? Iremos resolver primeiro a questão aí dos parênteses, ok? Os parênteses individuais de cada um, começando aqui pelo meu HP, eu vou ver que o meu ΔH aqui vai ser este valor de menos 1.667,8 vezes 4, como é um valor negativo, vai continuar dando um valor negativo, que é menos 6.671,2. E este valor dentro do meu parênteses em azul, que é o HR, também vai me dar um valor negativo. Eu tenho um número negativo multiplicando ali por 3. Este valor vai ser, conservo o sinal aqui, menos 4.155,9. Como eu vou calcular aqui o ΔH, este valor eu vou ver que ele vai ficar o quê? Positivo. Agora eu vou ter menos esse valor, repetindo aí a escrita, e este valor aqui que agora vai ser positivo. Vou somar este número que estava negativo. Pronto, agora é só fazer esse somatório. Vou chegar à informação que o meu ΔH considerado aqui para essa reação vai ser da ordem de menos 2.515,3. Lembrando aí que este valor está escrito em quilojoules. Lembrando aí que basta agora representar assim, porque nós estamos considerando mais mols para a minha reação. Então, ficando aí como resposta a alternativa C. Por fim, agora, a questão 5, que é uma questão bem mais tranquila, uma questão de análise, de interpretação apenas, ele diz o seguinte: do conjunto de substâncias aqui abaixo, quais devem ter entalpia padrão de formação igual a zero? O que nós discutimos? Quem tem entalpia padrão de formação igual a zero? As substâncias simples, mas ele quer saber aqui, dentre esse conjunto, quais são as que têm, né, igual a zero exatamente. Por quê? Vejamos o seguinte, na alternativa A, ele diz água líquida. Água líquida não é porque não é uma substância simples. Nitrogênio gasoso é o seu estado alotrópico mais estável, então uma substância simples, entalpia de formação padrão igual a zero. Oxigênio gasoso também é a variedade alotrópica mais simples. Nós comparamos lá com o ozônio, no nosso exemplo teórico, né? E nós vimos aí que ele é o estado mais estável. Agora veja as letras D e E. Eu tenho as duas opções para a substância carbono, porém uma na forma grafite e outra na forma diamante. Nós já vimos que qual é utilizado como estado alotrópico, que tem maior estabilidade, portanto, seu valor de entalpia é igual a zero, o carbono na forma de grafite. Sendo então aí as alternativas, né, consideradas para essa atividade, as alternativas B, C e D. Todas elas aí são substâncias cujo padrão é igual a zero. Basta a gente lembrar, com a questão de comparando o grafite com o diamante, é natural que o grafite seja mais estável, né, porque ele é mais abundante. A natureza busca estabilidade. Considerando aí todas as atividades, o que nós podemos concluir é que há também outras maneiras de ser calculado
esses ΔH de uma reação? Existe o ΔH através, se eu faço a análise das ligações que são rompidas por energia de ligação, eu posso calcular todas as ligações que são rompidas nos meus reagentes e depois formadas nos meus produtos, que nós vamos ver isso, ou também posso calcular por lei de Hess, onde eu utilizo uma reação inteira e não mais as substâncias participantes individuais, e através do conhecimento do ΔH de outras reações, eu consigo calcular o de uma reação que eu necessite. Bom, então no mais, o nosso conteúdo era esse aí. Eu espero que vocês tenham compreendido todo esse desenvolvimento que nós fizemos. Obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima semana.